Olá, queridos alunos, hoje trago um vídeo aqui muito especial porque eu já estou utilizando o Arduino 2.0. Mas não é só isso. Afora eu estar utilizando o Arduino 2.0, eu também estou utilizando o Core 2.0. E aí, se você assistiu lá no Clube de Membro o meu vídeo, a minha entrevista com o Pedro Minatel, lá da Expressif, você sabe que é a lib mais nova para o ESP32 do Arduino, e é oficial da Expressif do próprio fabricante, tá? Então, muito confiável. Então, essa é vamos dizer assim, uma novidade também, tá? Depois eu vou falar até a parte aí como é que você instala o Core 2.0, ok? Não é, detalhe, não é a IDE 2.0, não é, estou falando que é a biblioteca de função ESP32 2.0, ok? Bom, nesse vídeo aqui, pessoal, um destaque é que eu estou controlando potência utilizando um transistor muito poderoso que se chama IGBT. Se você não conhece, vai aprender um pouco sobre ele nesse vídeo. Você também vai conhecer um processador RISC-V. Você vê que esse cara, ele é um ESP32, mas ele é meio diferente, né? Bateu o olho assim, já começa a ver que essa latinha menor, ele é o ESP32C3. E o que tem esse cara, Fernando? Ó, ele não é arquitetura tradicional, ele usa uma arquitetura chamada RISC-V, gasta menos energia, então se você for operar por bateria, esse aqui pode ser um chip muito interessante para você, certo? Bom, e aí, né, ainda falando desse GBT, olha só que esse sujeito pode suportar 1600 volts por 30 amperes. É um monstro, tá? Esse cara é um monstro. Não é barato, tá? Eu sei, muita gente vai me perguntar, Fernando, dá até para fazer inversor trifásico com esse cara? Sim. E eu vou dizer, é um componente dos mais utilizados para se criar inversor trifásico. Se você for fazer um inversor trifásico com esse cara, você precisa de 6 dele, meia dúzia, tá? Quem sabe, né, um assunto para a gente falar mais adiante, ok? Mas é isso mesmo, nós vamos controlar muita potência e vou também ensinar como é que se trabalha com o GBT, certo? De uma maneira didática, né? Que é a preocupação sempre do meu canal. Bom, eu já falei, né? A intenção dessa aula é demonstrar acionamento de carga, né? Eu utilizei, depois vocês vão ver no vídeo, um motor de vidro elétrico, mas isso não é importante porque foi só para testar mesmo, né? Depois eu coloquei um resistor lá, mas enfim, posso, com um exemplo que eu estou dando aqui, você pode acionar um motor DC, por exemplo, muito forte, tá? Então eu uso um transistor, né? Ele chama transistor unipolar de porta isolada, em inglês IGBT, com sinais gerados pelo ESP32C3, ok? Vamos lá? Bom, assista o vídeo, veja esse cara funcionando, porque depois vai ser importante para você entender o que eu vou explicar. Vamos lá. Bom, pessoal, aqui é a nossa montagem, aqui o C3, o nosso IGBT aqui, bem potente, né? Exporta 1600 volts. Eu tenho um motor aqui que eu liguei, mas para não dar ruído lá no gráfico, então eu substituí ele temporariamente por um resistor, só para poder mostrar o gráficozinho bem limpinho no osciloscópio, ok? Essa é uma montagem bem simples, ó. O amplificador operacional aqui, o filtro RC aqui, ó, que é esse capacitor, né? Usei uma frequência bem baixa que é para ficar também bastante didático ali no osciloscópio, né? Tá vendo? Então, bastante simples, mas vocês aprendem a disparar um IGBT, né? Utilizando a saída 3V3 desse cara, né? Tá certo? Então não importa a tensão do microcontrolador, porque você tendo operacional aí, você faz qualquer coisa, né? Pessoal, esse aqui, ó, no amarelo é o PWM, tá? E no gráfico azul é a saída do filtro RC. Isso daqui é uma forma da gente fazer uma saída digital análogo no ESP, né?
e ele consegue uma precisão muito boa. Pessoal, aqui ó, o que nós estamos vendo o amarelo, ele é o IGBT, tá? E a saída do operacional, que é o VGE, ó, você percebe que na hora que ele chega na tensão VGE, ele dispara o IGBT, ó. O IGBT, ele tá disparado quando ele tá em baixa, tá? Porque quando ele tá disparado, não tem tensão, mas tem corrente. Então olha só, olha lá, ó, você tá vendo que tem o lugar onde ele dispara, ó, disparou, aí abriu, tem tensão. Agora lá, bom, caiu. Quando caiu, tá passando corrente. Subiu, não tá passando corrente. Olha lá, chegou no VGE, ele transmite corrente, tá vendo? Então é uma chave e o legal é que a gente consegue ficar controlando essa tensão de VGE através da saída. A gente forjou uma saída DAC, né? Utilizando o PWM, funciona muito bem. Ok, agora que você já assistiu, vamos lá. Bom, aqui pessoal, seja membro, clica no seja membro, ajuda o Fernando K. Rapaz, eu gasto muito tempo preparando esses vídeos, tá? Muito tempo mesmo. Tanto é que às vezes eu não consigo nem responder e-mail. Seja membro, clique aqui. Se você tiver no celular, você vai clicar aqui. Seja membro, ajude o Fernando K, conteúdos exclusivos. Participe do fórum fernandok.com, ok? Tem muita gente participando. Instagram, Telegram, não perca isso aqui porque eu solto sempre coisa aqui, ok? Ok, vamos lá, vamos aos componentes. Então eu estou usando o ESP32C3 Dev Kit, no caso eu preciso então utilizar o Core 2.0, que é o que vai poder compilar para um processador RISC-V, ok? Protoboard, o IGBT, esse IGBT aqui, né, ele tem aqueles encapsulamentos, né, grandes, né? Um amplificador operacional famoso que eu uso aqui, eu uso esse operacional porque ele é barato, fácil de encontrar, né? Então didaticamente ajuda muito. A fonte, um capacitor, alguns resistores, osciloscópio e motor de vida elétrica universal, né? Aqui, ó. Ok? Não tem, aqui, ó. Você vê a carinha do ESP32C3, né? Ah, Fernando, ele vai ficar no lugar do ESP8266. Eu não acho, não. O ESP8266 ainda vai continuar muito tempo ainda, viu? Tá? Esse cara, ele é mais poderoso que o ESP8266, claro, né? Certo? Bom, vamos lá. Princípio de funcionamento, ok? Bom, então vamos lá, princípio de funcionamento, né, sobre os GBTs. Bom, o que acontece com o IGBT, né? Será que eu leio aqui? Eu já falo direto. Não, eu vou ler porque vai que eu esqueço alguma coisa. Porta isolada. Ah, tá. Dispositivo híbrido. Bom, pessoal, o que acontece? Esse transistor, né? IGBT, ele foi criado para você ter o melhor dos mundos. O MOSFET é muito bom. Por quê? Porque ele é acionado por tensão, sendo que os BJTs, por exemplo, você pega um BC548, um tipo 31, ele é acionado por corrente. Qual que é a desvantagem disso? Você imagina, rapaz, se você tiver 30 amperes passando entre coletor e emissor, você tem que injetar uma baita de uma corrente de base. E isso não é uma coisa desejável. Por que não? Porque senão você acaba tendo que cascatear vários transistores, entendeu? Então assim, não é uma... Você acaba tendo muita queda de tensão na base. Então tem uma série de coisas assim, né, que não são boas. Porém, o BJT, ele tem uma vantagem sobre o MOSFET que vamos dizer assim, a robustez elétrica. Um MOSFET é algo, sim, muito sensível, muito fácil de queimar, e eu estou falando em tensões de dreno e source, tá? Que dreno e source equivale ao coletor e emissor. Então aqui, por exemplo, você tem o emissor, você tem o coletor, aqui ó, aqui tá o coletor e emissor, né?
Na verdade, essa aqui parece que está invertido, mas enfim. Mas a ideia do transistor é esse símbolo aqui, ó. Aqui, ó. Então você teria então coletor, emissor, certo? Só que ao invés de você ter a base, porque na base você tem que injetar muita corrente, como é que o MOSFET funciona? Pô, uma tensão ali, uma tensão, né? No caso, né, a gente chamava de VGS, aqui a gente chama de VGE, tensão gate e emissor. Se essa tensão chegar, por exemplo, no nosso caso aqui, 5 volts, ela faz com que passe corrente aqui. Só que qual que é a vantagem do IGBT? Ele não tem aquela fragilidade que tem o MOSFET, né? Então, e outra coisa também, a capacidade que o BJT tem de trabalhar com mais alta frequência. E por que isso é importante? Porque você pode ter não, né? No caso de inversor trifásico, você precisa ter, como o inversor trifásico trabalha com PWM, e se você solta uma frequência de 120 Hz, significa que você tem que ter 10 vezes mais frequência em cima do transistor, porque você está em modo PWM, tá? Então o que acontece? A frequência sempre tem que ser aí umas 10, 15 vezes maior do que a frequência que você está querendo gerar no indutor do motor, certo? Bom, então qual é o melhor dos mundos? Ó, o melhor dos mundos é gate, ativação por tensão. Qual é o melhor dos mundos no BJT? Rapaz, o cara tem frequências mais elevadas com potência, o que é difícil você conseguir no MOSFET. Hoje você tem MOSFETs poderosos, sim, tem, mas a gente sabe dos problemas do MOSFET, né? Conforme vai aumentando cada vez mais a potência, ele vai ficando cada vez mais com dificuldade de trabalhar com frequência, né? Com alta frequência, e no caso a gente é necessário. E nos últimos tempos, né, esse componente aqui, gente, ele foi muito caro, tá? Ele era muito caro, e aí hoje também ele está se tornando também mais acessível, né? Até coloquei alguma coisa aqui, tal, mas enfim, é sim uma tecnologia recente, ok? Mas enfim, bom, aqui, né, o princípio de funcionamento. Então, esse aqui eu destaquei no datasheet dele, que ele tem um VGE, né, threshold, né, que chama, que funciona da seguinte maneira, quer dizer, quando a tensão chega naquele valor, ele dispara, ou seja, né, ele vai lá e fecha. E qual que é essa tensão? Veja, aqui são esses valores, 5.1 a, depende, né, do pacote aqui do encapsulamento, ele pode mudar também. E lógico, também sempre existe também uma tensão, uma queda de tensão entre o VCE. Sim, da mesma maneira que um transistor bipolar, você tem essa queda de tensão. Note que o MOSFET ele não tem queda de tensão quase, né? Então assim, você vê que, né, tudo tem vantagens e desvantagens, mas quando você está trabalhando assim com 220 volts, 110, 300 e poucos volts, pouca diferença faz se o cara gera uma queda de 1.8 volts, entendeu? Você põe isso no cálculo, ok? Enfim, eu achei um componente muito interessante, assim, vamos dizer assim, ele não é barato, mas você encontra ele aí no mercado, ok? Bom, princípio de funcionamento, né, o esquema. Bom, é lógico que um ESP32 ele é 3V3. Ele vai conseguir acionar um cara que no gate dele tem 5 volts? Não vai. Mas aí o que eu fiz, né? Eu acionei ele por PWM, como vocês viram lá no osciloscópio, né? Então o que eu fiz? Para acionar IGBT, né, assim como MOSFET, né, existem à disposição drivers. Isso aqui foi importante, que ainda bem que eu li. Driver. Então assim, não é comum você acionar dessa maneira, mas esse circuito ele é muito bom para aprender. Tá, se você quiser usar esse circuito também dá, vai funcionar na prática? Vai. Mas é lógico que, por exemplo, no caso do MOSFET, né, eu tenho vários chips aqui comigo,
que são drivers de acionamento de MOSFET. Então sempre eu prefiro. Da mesma maneira, se eu for projetar um inversor trifásico, eu usaria, não esse esquema, mas eu usaria um driver disparador de GBT, ok? Então, sim, existe isso, né? Não é um assunto para agora, porque o importante é você entender principalmente o esquema de PWM transformando em digital análogo converter, ok? Bom, o componente, né, protegendo, no exemplo aqui vamos utilizar um pequeno amplificador de diferença para aplicar um sinal PWM gerado, né, pelo C3. Esse PWM, né, ele tem um ciclo de trabalho variado linearmente, do mínimo ao máximo, né? Linear significa que é uma reta, ok? E uma vez aplicado um filtro passa-baixa, o filtro passa-baixa está aqui, certo? Ó, resistor pode ser de 1K2, pode ser menos, e o C2 aqui é 10 microfarad, ok? Um passa-baixa deverá fornecer uma rampa, né? Em seguida uma rampa decrescente. Então eu gero uma tensão subindo, depois eu desço. Quando eu chego aqui a 5 volts ou a 5 volts, eu disparo, pum, aqui eu abro o transistor. Então, o que acontece? Né? Eu abro o circuito. Então, o que ocorre aí? Eu consigo gerar uma onda perfeitamente triangular. E é legal porque eu comparo no osciloscópio e vejo em que momento o transistor conduz e em que momento o transistor deixa de conduzir. No caso aí, o IGBT. O fato de usar essa configuração aqui é de propósito diferencial, por quê? Porque se tiver algum ruído aqui, quando você tem um amplificador diferencial, ele ajuda a dar uma retida no... Não é assim, vamos dizer assim, é lógico que tem amplificador operacional diferencial específico e configurações com 3 amplificadores, mas eu estou mostrando o simples aqui para ficar fácil para a gente, né? A relação aqui, a gente tem uma relação de ganho, né? Por que eu tenho que ter? Eu estou chegando aqui a 12 volts, eu tenho essa alimentação 12 volts e eu estou ligando no GND aqui, o LM358, que é para esse cara aqui amplificar a rampa, né? Ó. Então eu vou amplificar uma rampa, lógico que eu não vou chegar a 12, porque o operacional não consegue chegar no pico aqui a 12, né? Sempre vai ter uma perda. Existe aí no mercado amplificadores operacionais que tem uma linearidade numa faixa de tensão, né? Se não me engano, tem o OP07CP, se não me engano, ele consegue isso. Eu estava até para fazer um teste com esse amplificador operacional aí esses dias. Bom, o filtro passa-baixa também não é a intenção eu ficar explicando o filtro de frequência aqui, mas o que se sabe? Que você consegue gerar um conversor digital análogo, inclusive gerar uma onda, você pode gerar uma senoide, qualquer tipo de formato de onda, com um simples circuito RC e um PWM, entendeu? É bem legal essa aplicação, não é muita gente, quem não é da eletrônica não entende muito bem isso, mas esse exemplo aqui ele é muito bom para você aprender. Eu já vi, viu, pessoal, eu vi já em alguns exemplos. Você quer ver uma situação? Imagina que você está usando o Arduino Uno. O Arduino Uno não tem saída DA, não tem. Mas você pode fazer uma saída DA com o PWM dele, né? Ou seja, será que o Arduino Uno conseguiria gerar uma senoide? Não conseguiria, mas se você usar esse esquema aqui, você consegue fazer um Arduino Uno gerar qualquer formato de onda, ok? Ah, e por que isso é importante? Óbvio, porque você pode gerar uma saída de áudio, né? Num cara que não poderia, por exemplo, certo? A não ser, né? Porque eu vejo muito saída de áudio meio assim que emulada, né? Quando vai tocar musiquinha, assim, né? Não é bem emulada que fala, né? Mas você tá soltando pulso quadrado lá. Pessoal, aqui não tem muita conta para fazer, né? Eu coloquei a frequência de PWM em 5K, certo? E aí eu mais ou menos que dividi por 100, porque eu queria
uma frequência de 50 Hz aqui. Quando eu falo de resolução, gente, é resolução em bits, tá? Então, se a resolução está em bits, então no mundo binário é 2 elevado à resolução menos 1, que no caso, ó, vai dar lá os 10 bits, né? Então, de 0 a 1023 eu tenho 1024 possibilidades, tá? Isso aqui já é um pouquinho assim de eletrônica digital, né? Para quem estudou. O intervalo o intervalo gerado, no caso, de 4 milissegundos, né? Você vê que é uma onda assim lenta, né? Ah, mas por que lento, Fernando? Sabe por quê? Porque fica fácil de você ver subindo no osciloscópio. Então, 1 sobre t, né, vai dar 4 segundos, entendeu? Então, isso aqui, então você vê 4 segundos para subir, 4 segundos para descer, entendeu? Então, fica didático, aí você vê subindo no osciloscópio, pai, dispara o gate, né, o gate do VGE, chega a 5 volts, aí o que acontece com a tensão? Pá, a tensão cai. Por que a tensão cai? Porque está passando corrente. Se não passa corrente, pum, a tensão sobe. É inversamente proporcional, né? Então tem intervalo de passo, tal. Bom, aqui é o seguinte, fazendo a continha básica, eu tenho um ciclo de mais ou menos 8 segundos, tá aproximado, né? Ou seja, tem uma frequência bem baixinha, olha, frequência menor que 1 Hz, 0,12 Hz, porque tem que ser lento para eu poder verificar o efeito de subida, descida, né, da tensão em cima do gate, do IGBT, ok? Pessoal, esse esquema aqui ele é muito didático, inclusive eu tenho um circuitinho, um chip, que faz isso aqui já, tá? Eu não preciso nem montar esse PWM, não preciso dele, ok? Mas, enfim, o legal disso aqui, mas Fernando, por que você fez isso? Porque é barato, barato, você não tem... Às vezes, né, você tem dificuldade de encontrar esse chip que eu vou falar, né, então, esse chip DA, então, peguei e usei circuito analógico mesmo assim, no osso, né. Gente, aqui uma frequência média, né, 31, frequência de corte, não quero entrar no detalhe, né? Mas, gente, frequência de corte famosa, essa equaçãozinha, quem estudou um pouquinho de eletrônica, né, vai se lembrar dessa equaçãozinha de frequência de corte, tá? Você não precisa ficar preocupado, tem gente que não é da área, Fernando, você não entende essa equação, 2 vezes π vezes R5 vezes C2, tá? Tudo isso dividido 1, não fica preocupado, vai dar ali 23 Hz, alguma coisa, ok? Frequência de corte. Por que frequência de corte? Porque eu não posso deixar passar mais que essa frequência, entendeu isso? Não posso. Então tem que ter uma frequência de corte, mas enfim. Vamos lá, e onde é que ocorre a mágica, né? Como é que eu faço, como é que eu gero uma saída DA, né? Digital análogo, né? Eu gero através de pulso, ó. Onde o pulso sobe de vez em quando, sobe um pouquinho, a tensão fica próxima de zero. Por que fica próxima de zero? Ela tenta carregar o capacitor, mas meio que não consegue, tem um resistor no meio ali. Depois, quando ela está a 50%, ela fica próxima de 50%. Por quê? Porque a tensão no capacitor, ele carrega o capacitor, ele está carregando, mas depois ele para, mas depois ele volta de novo, e assim, então ele fica ali no meio do caminho, entendeu? Estou tentando assim ser o mais didático possível para quem não é da eletrônica, porque eu sei que tem gente que é da eletrônica, sabe mais que eu, e tem gente que sei lá, de análise de sistemas de informação, então o cara não é desse mundo aqui, tá? Então não fique preocupado, porque você vai entender de toda maneira. E aí, quando o ciclo, né, do PWM, ele fica quase a 100%, ou seja, em vez de você ficar ligando, desligando, você deixa quase que ligado o tempo todo, você alcança a tensão máxima. Qual que é a tensão máxima? Próximo de 3V3, que é o nível máximo digital. Aí eu pego essa tensão de saída aqui, não, por exemplo, vamos supor que eu pego esse 1.65 e eu jogo ele na entrada do amplificador operacional. O que eu faço? Eu multiplico ele, porque ele está sendo alimentado lá por 12 volts, entendeu isso? Vocês viram isso aqui no osciloscópio, né? Então, e aí, que tal o negócio aqui?
Ó, o que que eu faço? O ciclo de trabalho varia linearmente, graças a Deus, né? O filtro também, porque se não é linear, se não é linear, o que acontece, Fernando? Aí acontece o seguinte, ou você deixa sendo não linear mesmo, mas você tem que conhecer a curva, né? Pra você saber para onde que tensão você quer, ou você aplica um polinômio para você corrigir essa curva, e isso acontece às vezes em sensor que não é linear e precisaria ser, entendeu? Então tem vários lugares e se você não sabe isso, é um assunto importante aplicar esse polinômio de correção de curva nesse vídeo aqui, ó. Dá uma olhada nesse vídeo e isso aqui vai te ajudar, tá ok? Bom, vamos lá. E eu tenho assim, eu tenho que o ganho do amplificador, pessoal, ó, o ganho dele é o seguinte, é R2 sobre R1, ok? R1 esse aqui, certo? E R2 esse aqui. Então se eu tenho 12K com 3K, eu vou ter logo o ganho de 6,64, mais ou menos isso aí, ok? Então, pronto, eu tinha uma saída que nunca chegaria a 5, agora eu tenho uma saída que vai chegar perto de 12, é mais ou menos isso, né? Entendeu? Não tão perto de 12, mas chega, passa de 10, passa, né? Ok? Então já é o suficiente para ativar a porta do gate. Gente, olha só, né? Isso aqui é eletrônica analógica, então é bom vocês saberem isso, tá? Pô, Fernando, mas então, sim, eu preciso entender de um pouco de eletrônica? Precisa. Falar assim, quanto mais você entender de eletrônica, melhor para você, porque o mundo dos microcontroladores é eletrônica, né? Se você está programando lá em C Sharp, em Python, ok, tudo bem, né? Tá tudo pronto, você tem o sistema operacional. Não, mas aqui você está fazendo hardware, né? Você está na posição, você é o chinês, você é o alemão, você que é o americano que está fazendo o circuito, ok? Quem sabe um dia você vai fazer o seu próprio chip, né? Ok? Sabe que um dia vai chegar nisso, né? Não é exagero meu não, tá? Quem mexe com FPGA já está muito próximo de fazer seu próprio chip, ok? Bom, então, ok, eu não vou ficar dando mais detalhe da configuração do amplificador, desse amplificador operacional, né? É lógico que sim, você sempre tem essas relações, dependendo da configuração do amplificador operacional, né? Você tem uma forma de calcular o ganho, né? E isso, podia também, alguém vai falar, Fernando, mas o filtro não podia estar no próprio amplificador operacional? Podia, mas para efeito de simplificar, não coloquei não, tá? Pessoal, abaixo as medidas dos sinais entre entrada e saída do amplificador. A rampa resultante do filtro é aplicada em aproximadamente, né? Amplificada em aproximadamente 3,45 vezes, que é mais ou menos perto da nossa continha lá, né? Então note que, veja aqui no amarelinho, então que eu tenho aqui o que? Vamos dizer assim, né? O que seria quase que um pico de 3V3, mas nunca é o valor exato, né? Tudo bem que o delta já está dando 3,20, já é bom, né? Bom, perto, né? 3V3, né? Bom, então o cara está aqui. Agora, veja, como ele entrou lá no amplificador operacional, que está com aquele ganho de 3,64, então toda vez que o cara é multiplicado, entendeu? Multiplicado. Então em algum ponto aqui vai gerar o meu disparo de 5 volts de VGE, né? Gate emissor, gozado, né? Porque daí já misturou transistor, né? É como se tivesse um chip com transistor ligado nele, um MOSFETzinho, né, na entrada, né? Aquela configuração dupla, né, mista, né? Bonito isso, né? Eu adoro IGBT. Rapaz, acho que o transistor que eu hoje mais gosto é o IGBT. Ele é robusto. A única coisa que eu não gosto dele é que ele é um pouco mais caro que o MOSFET, né? Mas também, né, pelo que ele entrega, né? Entendeu? Então, ele é uma coisa muito boa, né? Como eu disse para você lá, alimentado por 12 volts, o amplificador operacional ele não vai conseguir dar uma saída de 12 volts. Então note que se você quer ter precisão de tensão, você não vai usar o 358, tá?
Tem outros amplificadores operacionais que te dão assim, um range maior, mais precisão, mas você vê, para que eu me propus fazer aqui, ele deu, né? Não precisa chegar a 12, por quê? Porque é mais ou menos aqui que eu vou disparar o transistor, né? Então para mim já é mais que suficiente, você percebeu, né? Então aqui eu tenho um delta V aqui, ó, de 10.8, a alimentação é 12, né? Então tem uma perdazinha ali, lógico, porque o cara tem transistor lá dentro, né? Transistor bipolar, então vai perder, né? Alguma coisa vai perder, né? Então, assim, na eletrônica analógica, né, gente, sempre tem, assim, uma variação daquilo que você projetou do real para aquilo que realmente o circuito consegue performar, né? Do seu cálculo, né? Então, aqui, né, princípio de funcionamento agora. Então, na captura, né, nós temos bom, então na captura que é o seguinte, eu tenho a saída, né, do VGE aqui, e note o que acontece, no momento que chegou aqui, ó, nessa região aqui, ó, pá, a média aqui, vai, 5.8, o que acontece com esse laranja? Ele estava aqui com 12 volts, né? Não chega a ser, aqui 12 volts, mas aí o que acontece? Ele começou a conduzir, quando o transistor começa a conduzir, a tensão nele tende a zero. Você vê, o MOSFET é quase zero, né? A gente fala de milivolts, né? Entre dreno source, né? Então aqui a tensão ela cai bem pouquinho, ela fica, mas ainda tem uma tensão, porque você lembra que a tensão VCE é 1.8 lá no datasheet? Então sim, você vê que de novo, né? Sempre, então ele tem uma perdazinha, mas veja, nós estamos lidando com potência muito grande. Isso aqui, gente, a ideia desse negócio é para você ligar um motor DC grandão, é para você fazer um inversor trifásico, entendeu? Então esse 1.8 volt lá é nada, entendeu? Não representa nada. E se representar, você tira depois no teu circuito a diferença, né? No seu projeto. Então, lógico, eu posso ter, aqui no caso, né, eu tenho uma tensão, cada quadradinho aqui vale aqui desse canal vale 2 volts, então, sim, ele está perdendo 1 volt e alguma coisa ali, está perdendo do VCE, ou seja, entre esse e esse cara aqui está perdendo alguma coisa. O motor é esse cara aqui, essa carga aqui, você está entendendo? Lógico, podia ser mais aqui? Podia, né? A quanto? Ele chega até 1.600 volts, chega. Você pode jogar uma tensão altíssima aqui. Aí vem um detalhe, que eu não ia falar, mas vou falar. Por isso que, se eu for fazer um projeto com esse cara, eu teria uma tendência forte. Acho que a Internet Rectifier, ela tem vários chips driver que já gera uma boa proteção entre esse. Porque você imagina se você jogar aqui 1.000 volts, tá? É difícil assim, mas. Tá, vamos supor que você tenha 1.000 volts, até porque você tem tensões reversas e tal, mas pode ter um transiente, um espúrio ali, um treco louco lá que chega a 1.000 volts aqui, tá? Às vezes você está alimentando com 220 volts, tá? Então você percebe que o que tiver desse lado do circuito aqui, porque depois lá tá o teu microcontrolador. Por Deus, você quer proteger ele, né? Você quer colocar, né, você vai colocar um colete à prova de bala, né? Para nada passar lá do outro lado, né? Isso aí, né? Vamos falar desse jeito. O que acontece? Pô, se cai de 5 volts, né, de 5.8 ali na média, pô, aí o que acontece? Cai, ele não conduz, ele não passa corrente aqui. Não passando corrente, quanto que é a tensão aqui em cima? Volta para 12, entendeu? Então, pá, volta lá para os 12 volts lá, ok? Você percebeu? Então, olha, utilizando um simples osciloscópio de baixo custo, né? Porque esses Tektronix aí que eu tenho mania de usar, hoje é a merreca. Hoje você compra aí, pô, tem uns... Não tô querendo falar mal da Tektronix, é muito bom esse cara. Mas, pô, tem uns osciloscópios da Hantek. Mostra aqui o osciloscópio que eu gosto da Hantek. Mostra aqui, ó. É baratíssimo. Põe aqui, eu vou pôr. Você percebeu que você precisa de um osciloscópio? Você precisa.
né? Eu falo, né? Você mexe com microcontrolador, eletrônica, compra o osciloscópio, vai, não fica com miseria, vai. Então, beleza. Vamos lá. Princípio de funcionamento de disparo do IGBT, né? Aí nós temos aqui o ESP-C3, né? Você vê que ele tem uma latinha aqui bem pequenininha. O ESP-C3, pessoal, note que eu tô falando assim que ele é arquitetura RISC-V, e pô, eu nem falei o que é RISC-V, mas assim, você não tem processadores ARM, não tem processadores Tensilica, processador Intel, né? Tem. Processador Power, né, de mainframe, tem. Só que esse cara aqui é RISC-V. Qual a vantagem do RISC-V? Essa arquitetura de RISC-V é gastar pouca energia, tá? Ele tem também processadores muito poderosos que estão desenvolvendo hoje em RISC-V, mas o meu entendimento desse cara aqui é que ele foi feito com base a consumo de corrente. E outra coisa também, você pode baixar o clock dele, tá? Ah, mas Fernando, qual que é a vantagem de baixar o clock? Rapaz, imagina se esse cara quer tocar da pilha, a bateria. Nossa, você derruba, o maior vilão por puxar corrente, fique sabendo que é a velocidade do chip, tá? Quanto mais rápido, mais ele consome, tá? Isso aí, cara, é linear esse negócio, tá? Olha, eu não tenho certeza, tá? Mas existem chips que até tem o C6, né, que eu estava falando na entrevista com o Pedro, que o pessoal, acho que da Expressif, vai liberar até você baixar o clock dele a 16 MHz. Mas Fernando, por que tão lento? Porque não precisa de velocidade para muita coisa, não precisa rodar rápido. O que você tem que fazer? Se é baixando o clock, diminuindo a velocidade do processador, você faz ele gastar pouco, mas pouco mesmo, entendeu? Bom, aí tem umas dicas, né? Você tem que evitar esse GPIO aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. Você tem que evitar esse GPIO, né? Porque eles são usados às vezes durante o boot, tá ok? E também tem a comunicação serial. Então é por isso que a gente, no caso aqui, usou GPIO 3, tá? Então toda vez que você vai fazer um projeto, você tem que olhar o datasheet e saber exatamente que pino que você pode ou não pode usar. Porque a placa, o DevKit lá, ela deixa o pino disponível, porque às vezes você tem que ter acesso a ele, mas para esse caso aqui, você tem que pensar se você deve usar ou não, tá? Código-fonte desse exemplo aqui, gente, isso aqui é minúsculo demais, tá? Note que eu já estou usando, ó, veja aqui que eu já estou usando a IDE 2.0, tá? Eu instalei o Core 2.0, então são duas coisas 2.0 aqui. Uma é a IDE 2.0, tá? A outra coisa é o Core 2.0. Por quê, Fernando? Porque senão não compila o C3, que é RISC-V, entendeu? Tudo bem, um dia eu falo só sobre o que é RISC-V, sabe? Mas assim, não fica muito preocupado que o teu programa vai compilar, vai. É a linguagem C do mesmo jeito, entendeu? Então vamos lá, vamos pensar lá, o GPIO 3, pin controle 3, ok? Certo? Deixa eu botar a cor vermelha aqui que eu tô acostumado. Frequência, lembra que eu defini que a minha frequência seria 5K? Então 5.000, né? Depois eu defino o canal do PWM, resolução em bits, tá? Então eu defino minha resolução. Qual seria então o meu valor mínimo de PWM? 0, ok? 0. E qual seria o meu valor máximo de PWM? Né? Se você pegar 2 elevado a 10, isso aqui vai dar 1024, né? Certo? Se fosse, por exemplo, 12 bits, daria 4096. Aí você pega assim e faz menos 1. Por que tem que ser menos 1? Porque 1024 não vai chegar, porque ele teria que usar 11 bits. Então, como eu começo do zero, o zero é um algarismo, então são 1024 possibilidades, né? Se você estudou probabilidade, aqueles negócios tudo lá, você vai saber isso. Bom, e aí eu uso função, né, onde eu estou exponenciando aqui esse cara. A continha é bem simples, né? Daria, Fernando, daria para fazer 12 bits? Daria, também daria, né? E aqui, pessoal, que tem, ó, olha, aí é que tá o negócio, né? Pô, você viu, eu tô
programando um RISC-V. Gente, mas é a mesma chamada do ESP32 tradicional, não mudou nada. Ou seja, eu estou usando uma arquitetura completamente diferente e um código-fonte completamente igual. É a maravilha do Arduino, né? Entendeu? Que ele isola o Arduino assim, ó, tem um hardware aqui, ó. O Arduino tem um hardware e depois o que ele faz? Ele tem o C++ aqui e é a biblioteca, é o compilador que se preocupa com o hardware, entendeu? Então se é ARM, se é RISC-V, não vem ao caso para você, você está cuidando do seu problema, do seu projeto. Bom, vez por outra poderia ter alguma razão para você programar em Assembler, daí seria... Mas gente, vamos sim, ser realista. É raríssimo. Eu estou falando assim, é menos de 0,1% de chance de você ter que programar em Assembler, tá? Mesmo aqui. Tá? Aliás, eu acho que foi feito tudo para não ter que fazer isso. Ah, Fernando, mas por que é ruim programar em Assembler? É ruim pelo seguinte, muito fácil de explicar. Se você muda de chip e às vezes o fabricante você está ferrado, aí você tem que ler o datasheet, aprender outro assembler, entendeu? Não vale a pena, programa em C, C++, que você nunca vai perder, você não vai se arrepender com essa linguagem maravilhosa, ok? Eu falo isso que eu tinha um amigo que ele não gostava, né? No começo, quando começou a linguagem C, nos microcontroladores ele não gostava, e hoje ele dominou, tá? Hoje C é 99,9% de todos os microcontroladores do mundo, inclusive Intel. Bom, LED-C, setup, canal, frequência, resolução. O que você está fazendo? Você só está chamando o cara, né? E aqui você dá aquela, né? A gente fala em português, você dá uma taxada no negócio, você conecta, né, os parâmetros ao pino e o canal, né? O pino de controle é o canal, né? Aqui você está passando frequência, resolução, tudo aquele negócio lá, ok? Certo? E aqui, gente, o que nós vamos fazer aqui? Eu tenho dois laços for, ok? Eu tenho esse laço. Gente, percebe o seguinte, você está vendo que eu tenho um incremento aqui? O que eu quero fazer aqui? O que eu quero? Eu chego assim, eu vou de 0 a 1023, depois eu vou de 1023 a 0. Onde que eu vou? Eu venho aqui e eu começo do PWM Max. Qual que é o PWM Max? 1023, certo? Ah, Fernando, você gerou uma onda assim triangular. Isso, gerei uma onda triangular. Fernando, dá para gerar uma senoide? Dá, sabe como? Você multiplica por uma função seno, isso mesmo, você vai gerar uma senoide. Fernando, dá para gerar aquelas ondas assim, tipo dente de serra? Também dá. Então se percebe, né, que você começa até a brincar, você tem recurso para, né, o software te dá recurso, né? Bacana isso, né? Gente, o que é esse? Eu sei, vocês vão achar estranho, não tem LED nenhum aí, Fernando, e a função chama LED ser write. Eu estou dizendo que no canal tal eu vou querer tal ciclo, e qual que é o ciclo? É de 0 ou o PWM, né? Então, por exemplo, se eu tenho um ciclo de 512, 512, eu tenho exatamente uma onda quadrada 50%, ó. Vamos supor que eu tenho um PWM 10, né? Eu vou ter uma onda assim, ó. Um negócio bem fininho assim, depois um negócio bem fininho, depois um negócio bem fininho, né? Eu vou alargando a onda. Conforme eu vou alargando essa onda, e você lembra que eu tenho, o que eu tenho lá? Eu não tenho um filtro RC assim, ó, capacitor aqui. Olha que bonito isso. O que vai acontecer com esse ponto V1 aqui? Vamos supor, hipotético. Esse ponto aqui vai crescendo, eu vou tendo um valor DC aqui fixo, ok? Fixo, porque é um filtro passa baixa. Eu vou ter um valor fixo aqui, né? Com aquela frequência de corte calculada, né? Que eu tô longe dela, porque você viu que a frequência de corte lá tava dando, eu não lembro, acho que dava 30 e pouco, 20 e pouco. Pô, eu tô a 0,12 Hz, entendeu? Então eu tô longe da frequência de corte, o que dá uma tranquilidade para eu poder variar
o range de tensão de PWM, gerando uma tensão em que eu não vou ter nenhum problema ali, né? Eu sei que eu tenho uma linearidade de tensão. Então, aqui que funciona o truque. Daí o sujeito chega lá a 5 pontos alguma coisa volt, pá, liga o transistor, depois desativa o transistor, entendeu? Brincadeira assim, como é que é? Olha, você sabe, esse tipo de recurso aqui eu vou usar mais, principalmente quando for, por exemplo, quando for explicar, vamos ligar um chip 31 lá, ok, dá para usar isso aqui também, sabe? Bem legal, né? Esse esquema, né? Gente, aí nós acabamos o exemplo, né? Se você não deu um joinha, se inscreva aqui no meu canal, né? Isso aqui eu falo no final, né? Esse vídeo aqui eu achei que ia ficar pequeno, mas aí eu começo a fazer comentário, né? No meio do vídeo, e eu gosto de detalhar. Vocês repararam como eu gosto de detalhar? Então você viu que bacana o vídeo. Eu juntei eletrônica analógica, juntei eletrônica digital, Arduino 2.0, IGBT, né, de alta potência. Aqui eu ensinei vocês como é que transforma PWM em conversor digital análogo, né, que poderia servir. Fernando, poderia soltar um áudio ali? Pode soltar um áudio. Então, você vê quanta coisa num único vídeo, né? É lógico, sim, que qualquer parte desse vídeo aqui, sim, é lógico que cabe aprofundamento, mas é um start, né? E eu aconselho sempre você aí que está me ouvindo, compra a pecinha e monta, tá? Não sei se no Brasil estão vendendo C3, mas eu sei que fora do Brasil já estão vendendo C3, tá? É fácil de comprar. O pessoal da Expressif me mandou o C3 também, então eu acabei eu tinha comprado, daí ganhei, daí fiquei com vários, né? Então, assim, esse detalhe, até eu vou, isso é importante falar. Fernando, isso daqui poderia funcionar em um ESP32 normal? Sim, pode sim, vai funcionar no ESP32 normal também. Você já tem ele, então você modifica o programa só para você escolher um GPIO lá que tudo bem e ele vai funcionar, ok? Tranquilamente. Então, assim, eu quis usar o C3, assim como eu outro dia quis usar o S2, os novos tipos de ESP32, que você sabe do meu canal, eu gosto sempre de trazer as novidades para vocês aqui, ok? Eu espero voltar ao ritmo normal. Não tem sido fácil eu voltar ao ritmo normal, porque eu assumi bastante trabalho, né? O meu trabalho está muito intenso, mas eu também tenho muita paixão por esse canal aqui, tenho muito prazer de gerar esse conteúdo. Eu tenho muito prazer de ler os comentários que vocês deixam lá. Então, se você ficou até aqui, você é um herói. Você é um herói. Eu não tenho mais nada para dizer de você, que você é um herói. Porque você aguentou, já deve ter dado aí junto com a demo, perto de 1 hora. Olha isso, eu tô até cansado de falar. Então deixa um comentário aqui e fala assim: Fernando, eu aguentei aqui até essa hora, olha isso. Então, eu quero finalizar esse vídeo mandando um abraço para vocês. E Fernando K tá de volta, hein? Pensando que eu ia falar 15 minutos, falei 1 hora. Mas não tem jeito, pode não ser bom pro meu canal, mas eu tenho que falar. Sabe por quê? Eu falo com uma certa profundidade e não dá para ser leviano com a tecnologia. Eu já pensei de fazer vídeo curto, juro por Deus, gente. Eu já pensei, mas não dá. Esse assunto aqui não dá para fazer. Se você fizer um vídeo curto desse assunto, você está fazendo um vídeo meia boca, desculpa. Você está fazendo um vídeo meia boca. É igual o professor que ele precisa de 2 aulas e quer ensinar tudo numa aula. Você vai acochambrar, né? Não dá, entendeu? Então é isso aí. Fernando K é isso aí. É um cara que gosta de falar, é um cara que gosta de detalhar. E eu sei que quem gosta de mim vai ficar comigo, ok? Um abraço para você e até o próximo vídeo.